um chama, existe aí uma atração, existe aí um envolvimento com sexo. Sempre nesses filmes, sempre nessas novelas, sempre na internet, existe aí a possibilidade de haver cenas de sexo. Na internet, a coisa mais fácil que existe é a pessoa acessar páginas pornográficas, filmes pornográficos, aprender sexo de todo jeito contrário à palavra de Deus. Então as pessoas estão envolvidas com isso o tempo todo, falam sobre isso o tempo todo. Então, como existe esse apelo sexual, existe então o ato sexual fora do casamento. Então o que os jovens têm que fazer? Evitar isso. A sua mente deve estar ocupada com a palavra de Deus, porque se você não ocupar a sua mente com a palavra de Deus, você vai deixar sua mente livre para outras coisas. E ela vai ser invadida pelo apelo sexual. E você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir suportar o apelo que existe. Então, para você, só tem uma solução. É Deus, é você buscar Deus, é ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, ler livros que falam sobre a palavra de Deus, assistir filmes que são referentes à palavra de Deus. Então, na internet, você procurar estudos bíblicos, alguma coisa, umas músicas que falam da palavra de Deus sempre. Então, a sua mente deve estar ocupada com Deus. Você deve ter momento de oração com Deus. Você vai ter que lutar, se esforçar para ter uma mente sã. Então, veja só, a boca fala que o coração está cheio. Os pensamentos só vão voar, só vão levar você, a conduzir você ao pecado, se você estiver com a mente desocupada da palavra de Deus, se você não estiver em comunhão com o Espírito Santo. Então busque os dons espirituais, tenha como objetivo da sua vida ser usado por Deus, ter os dons espirituais aí na sua vida, para você servir de bênção para as pessoas. Evangelize, faça alguma obra para Deus, faça alguma coisa em prol do reino de Deus. Ocupe-se com o reino de Deus. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir vencer o pecado. Então, quando havia o sexo antes do casamento, o que acontecia? A pessoa tinha que se casar. Então, o homem tinha que se casar com aquela mulher que tiveram sexo antes do casamento. Os dois eram solteiros. E tinha que pagar uma multa para o pai dessa mulher. Também era obrigado a casar com ela e não poderia se separar nunca mais. Não tinha essa opção. Então veja só que era usado um casamento obrigatório. E esses casamentos geralmente não dão muito certo. Esses casamentos que são feitos assim, vamos dizer assim, na marra, né? Na força, não dão muito certo. E acabam julgando na cara um do outro depois, que fizeram antes do casamento o sexo. E existe uma desconfiança que essa pessoa tinha feito com outro também. Então vão viver muitas vezes aí se acusando, sem confiar um no outro. E muitas vezes isso vai servir aí de acusação na mente. As pessoas estão na igreja, não são casados ainda. Enquanto não casaram, então, aí existe uma acusação, existe problema terrível. Vivem se reconciliando, vive aí com aquela acusação, nunca consegue crescer espiritualmente, não consegue entender direito a palavra de Deus, não tem muita paciência em esperar o culto aí terminar, não gostam de ficar ouvindo pregação, tudo isso porque a acusação vem na mente, a pessoa não consegue ver em paz. Então é preciso que você preste atenção nisso, que você lute contra isso, que você resista a isso. Se você já começou, pare imediatamente. Espere o casamento. Só pratique o sexo depois de casar. Então a igreja como deve agir? A igreja ela vem com a disciplina. Se existe o sexo fora do casamento, então deve existir a disciplina quanto a esse casal. É evidente que hoje muitas igrejas nem fazem mais isso, nem disciplinam o casal. Porque eles dizem, não, nós vamos casar. E muitas vezes a igreja faz vista grossa para isso, mas não pode.
A palavra de Deus ensina que essas pessoas devem servir como exemplo para os outros. Então deve existir uma disciplina para que os outros não cometam o mesmo erro. Imagine se fizeram o ato sexual e não casarem também. E as pessoas ficam sabendo. Acabam que as pessoas ficam sabendo. E aí o que acontece? Essa moça passa a ser a moça mal falada dentro da igreja, passa os rapazes a se aproximarem dela apenas por interesse sexual, não para casar. Esse rapaz fica mal visto. Então tudo isso vai acontecer, vai gerar problemas seríssimos da família de um, da família do outro, dentro da igreja. Então olha só, por um ato impensado, por uma busca apenas do prazer sexual. Então tomemos cuidado, você preste atenção nisso, você que está com essa intenção, pare com isso imediatamente, corte esse pensamento, essa intenção, se volte para Deus, espere um pouco mais, espere o casamento. Tópico 3, fornicação. A moça virgem desposada com algum homem, Deuteronômio 22, 23, diz respeito, no contexto atual, à noiva que ainda não se casou, mas está comprometida em casamento. Trata-se do pecado sexual de fornicação praticado com consentimento mútuo. A pena da lei é a morte por apedrejamento, como no caso de envolvimento com uma mulher casada, Deuteronômio 22, 24. A razão dessa pena vai além do simples ato, pois se trata da quebra de fidelidade, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti, Deuteronômio 22, 24b. Então, se a moça estava noiva, comprometida com alguém, e ela tivesse sexo com outro homem, então houve o consentimento mútuo, ela queria isso, não foi forçada, então essa mulher deveria morrer, veja só, e o rapaz que teve com ela sexo deveria morrer também. Por quê? Porque houve aí um adultério, porque ela já estava comprometida. Foi o que aconteceu lá na época que Maria ficou grávida, né? José tentou deixar secretamente, porque se ele a acusasse, dissesse, olha, ela está grávida e é de outro homem, porque eu não fui. Então, o que aconteceria com Maria? Ela seria apedrejada, porque ela já estava comprometida com José, estava noiva de José. E ela de repente aparece grávida, então ela morreria devido a isso. Ela seria apedrejada. José, como amava muito Maria, o que ele fez? Ele pensou, eu vou fugir, vou embora. Ninguém vai saber por que eu fui embora. Vão dizer depois que o filho é meu e Maria teve o filho e eu fugi do casamento, fui embora. É isso que iam dizer. Ele estava então pegando a culpa para ele, a responsabilidade para ele, e ele seria o mal falado da história, porque ele amava muito a Maria. Foi preciso que Deus lhe desse uma revelação de noite, no sonho, dizendo para ele que o filho que Maria estava esperando era uma coisa espiritual, foi gerada espiritualmente, foi gerada sem nenhum sexo, não houve a participação humana, era uma coisa de Deus. Se Deus não viesse falar isso com José, ele teria fugido. Então, ele aceitou, acreditou, e ele então agora se une a Maria, um casamento, vão viver os dois como casal, sendo que o filho era o Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo, e não por algum homem. Na parte 3 aí nós temos outros pecados sexuais. Então, tópico 1 é estupro, tópico 2 incesto, tópico 3 bestialidade. Vamos ver então, tópico 1 estupro. A lei contrasta a cidade com o campo para deixar clara a diferença entre estupro e ato sexual consentido. Os versículos 25 e 27 tratam do caso de violência sexual, pois no campo a probabilidade do socorro era praticamente nula e a moça era forçada a praticar o ato, 22 e 25. Nesse caso, somente o estuprador era morto, acusado de crime sexual, mas a moça era inocentada. Por que a lei disse então que se a moça tivesse um ato sexual com o homem a forçasse a esse ato sexual? Se ela estivesse no campo, ela não morreria, só o homem morreria por ter feito isso.
Agora, se estivesse dentro da cidade, morreriam os dois. Olha só. Por quê? Então a Bíblia diz, olha, no campo, o rapaz ia forçar a moça, ou o homem casado forçava aquela moça, ela gritou, se acreditava que essa moça gritaria. Então ela gritou, ninguém escutou, estava no campo, lá no meio do mato. Ninguém escutou. Então ela não era culpada pelo que ocorreu. Agora, dentro da cidade, se houvesse isso, então ela morreria junto com o estuprador. Por quê? Porque dentro da cidade ela poderia ter gritado e alguém ia ouvir. E as pessoas iriam acudir, ajudar. Ou pelo menos haveria testemunha de que ela gritou, não quis, foi forçada. Então, dentro da cidade seria morta, tanto ela quanto o homem. Porque praticaram esse ato sexual sem consentimento, ou fora do casamento, ou às vezes até um adultério. Tópico 2, incesto. A lei estabelece a lista de parentesco em que deve e não deve haver casamento para evitar a endogamia e o incesto. Levíticos 18, 6 a 18. Então aqui nós vamos ver as normas e qual o grau de parentesco para haver casamento. Então não é permitido casar dentro da mesma família. E também é proibido casar ou ter um ato sexual com a mãe ou com o pai, sendo ou madrasta ou padrasto. Então é proibido. Então aqui por isso fala endogamia, o casamento entre parentes, né? E o incesto, que é ter o ato sexual com a mãe ou a madrasta ou com o pai ou padrasto. Mais adiante, a lei prescreve as penas de cada grupo desses pecados. Levíticos 20, 10 a 23. Então, nenhum homem tomará a mulher de seu pai. Deuteronômio 29, 30. A lei expõe contra a prática sexual execrável de abusar da madrasta. É o pecado que desonra o pai, invade e macula o seu leito. Quem pratica tal abominação está sob a maldição divina. Deuteronômio 27, 20. Na lei, o assunto pertence ao campo jurídico e a condenação prevista é a morte. Levíticos 20, 11. Entretanto, estamos debaixo da graça e por essa razão o tema é levado à esfera espiritual, cuja sanção se restringe à perda da comunhão da igreja. 1 Coríntios 5, 1 a 5. A sábia decisão apostólica é a base para o princípio disciplinar que as igrejas aplicam hoje. Então veja só que fala sobre um homem casado com uma mulher. Essa mulher não é a mãe do seu filho. Então esse filho tem um ato sexual com essa mulher, com a mulher do seu pai, a madrasta, não é a mãe legítima. Então esse caso aqui, veja bem que esse homem morreria. A lei exige que ele morra. Nós vemos um caso desses na Bíblia do filho do rei Davi, o Absalão, que teve relações sexuais com as mulheres do seu pai. E nós sabemos da trágica morte desse filho de Davi, o Absalão. E temos aqui também o caso que é registrado no Novo Testamento. Paulo escrevendo à igreja dos Coríntios, a igreja que estava na cidade de Corinto. E ele escreve falando sobre isso. Ele diz que aquelas pessoas até ficavam assim, se vangloriando, dizendo que havia um pecado desse na igreja, e eles eram tão espirituais que não disciplinavam essa pessoa. Eles perdoaram, aceitaram, faziam vista grossa, para eles não estava acontecendo nada. E Paulo está dizendo que isso não é ser espiritual. Tem muita gente que acha que é ser espiritual. Não, todos nós somos pecadores, não podemos condenar o pecado, não podemos falar nada, não podemos agir aí de maneira grosseira, não podemos aí condenar essa pessoa, porque nós também somos pecadores. Isso não é ser espiritual, isso é ser conivente com o pecado. Você está participando do pecado alheio. Você está pecando também, porque você não condenou o pecado. Veja só. Então Paulo orienta a igreja coríntia que esse pecado deveria ser imediatamente
condenado pela igreja,